integraram em em um único grito, né? Que é o Movimento dos Sem Terras, né? MST. A partir da década de 1980, né, resultou em algumas conquistas nessas áreas, né? Principalmente em relação à Constituição, né? Na própria Constituição prevê a desapropriação de áreas produtivas para o interesse social, tá? Quer dizer, produtivas não, improdutivas, né? Como descrito aqui. O que que acontece? Vou falar para você, ó, improdutivos, tá? Tem muitas pessoas que têm suas fazendas de perder de vista, aquelas propriedades gigantescas. O cara, de 100% da propriedade dele, vamos supor que ele ocupa 30% para produção efetiva. E o resto dos 70% fica lá, só se valorizando, né, com questão da especulação imobiliária, que seja, que existe especulação até no meio rural, e fica lá aquela propriedade anos e anos e nada é feito enquanto tem um monte de gente sem a terra para produzir. Isso, do ponto de vista da legislação brasileira, federal, é ilegal, tá? Não pode acontecer isso. Lembrando, né, na Constituição prevê, a terra ela tem função social, a propriedade que seja privada, a propriedade, a terra, o solo, ele tem função social. Ele tem que, na verdade, ele tem que garantir a função social. Tem um outro termo lá bonitinho, mas é relacionado à função social. Qual é a função social? Alimentar, levar ao desenvolvimento e tal. Tá parado? Então, meu filho, vamos botar essa terra para mexer, né? Vamos dividir com as pessoas que não têm. Basicamente é isso, tá? Então, a nossa Constituição prevê isso. A terra tem que cumprir a função social, lembrei, tá? As propriedades tem que cumprir função social. Senão, ela está apta para a reforma agrária, tá bom? Aí não vai ficar com dó do fazendeiro, não, porque eu vou te contar mais uma daqui a pouquinho. Calma lá. Então, constitui-se aí os assentamentos, né? Assentamentos são, né, assentamentos de famílias em terras desapropriadas, parte importante da reforma agrária. Contudo, seguiu uma lentidão por vários anos, né? Esses assentamentos da reforma agrária, desde, né, é previsto, além de estar previsto na Constituição, mas até os dias de hoje é uma coisa muito lenta, né? Vem acontecendo de pouco em pouco, porque não é assim, né? Ninguém quer entregar suas grandes propriedades que conseguiram lá no período colonial de mão beijada, né? É, isso é muito polêmico isso, tá? Não é tão tranquilo de se resolver assim. Tem muita questão envolvida isso. Vamos dar um exemplo claro aqui para você entender isso de fato. Imagina a seguinte situação. Lá do período de leis de terras. Lei de terras, lembra da lei de terras? Ao qual qualquer pessoa que quisesse constituir terras, né, das terras devolutas, aquelas terras que não tinham donos, teriam que ingressá-las a partir do pagamento, do dinheiro. Alguém lá no passado pagou por essas terras. Se não pagou, né, muitas das terras também de área de grilagem, né, que foram invadidas, que seja, o cara ele tomou posse daquela terra a partir daquele momento, ele tem escritura. Desde 1800 o cara tem escritura. Aí fica velhinho, ele passa essa escritura para o filho, e o filho passa para o filho do filho, e vem passando e chega nos dias de hoje. Pã, 2020. Cara, ó, tem aqui a escritura aqui do meu tataravô, que era dono dessa terra. Tá aqui a escritura, é tudo legalizado, de fato, tudo legalizado. É moral? Até que ponto que é moral, não sei, mas é legalizado. O governo permitiu que isso acontecesse. E aí o que acontece, né? Principalmente quando a gente leva também para o lado da situação indígena no Brasil. Os caras pegaram áreas que antes eram dos indígenas, esquadrinharam, fizeram suas propriedades rurais e eles têm posse legal disso, com aval do Estado, com aval do governo. Como é que resolve isso? Se lá no passado o governo deu essas terras tudo, e tirou de outros, né, dando para outros, e hoje essas pessoas lutam para recuperar isso. Não é fácil, extremamente complexo, tá? Só que é claro, essa complexidade toda ela pode ser um pouco mais abrangente quando a gente fala na questão principalmente
do uso responsável da terra, né? Do uso de que ela faça cumprir a sua função social. Então, se está previsto lá na Constituição que a terra tem que cumprir função social e ela não está cumprindo, pau no latifundiário, né? Ele vai ter que esquadrinhar a terra dele e dividir, simplesmente. Ele não está fazendo a terra trabalhar, né? Não está gerando riqueza aquela terra, está parada, improdutiva. E aí a gente vai falar de umas outras questões também muito polêmicas. Está improdutiva? Será que ele não está produzindo porque ele não quer realmente? Ou será que aquela terra de fato é improdutiva e não serve para plantar nada? O que você acha? Bom, normalmente se uma pessoa não ocupa uma terra, né? Eu tenho minha fazenda. Vou desenhar minha fazenda aqui para vocês. Inclusive eu tenho essa fazenda. Qualquer dia eu vou levar vocês lá. Espero acabar essa pandemia. Eu tenho minha fazenda aqui, ó, em vermelho. Bem grande, hein? É um latifúndio. Aí eu dividi minha terra aqui nas áreas que são mais produtivas, tal. Eu produzo aqui no A. Aqui também eu crio umas vacas aqui no B, que é B. E aqui no C é uma área que tem montanha, né? Não dá para plantar por causa dessas serras. Tem um pântano, também não dá para drenar, ficaria muito caro. Essa área aqui, a C, eu não produzo nada, tá? Mas está na minha propriedade. E aí, né? Algum líder do MST pode ver, ó, essa terra aqui está improdutiva, eles estão tantos anos, 10 anos ali, a gente olha por satélite, está vendo que não está acontecendo nada nessa terra. Legal. Aí eles vão lá para a beira da fazenda do cara, né? Acampamentos, os acampamentos. Aí enche a estrada, né, na beira da estrada. Não sei se, com certeza você já deve ter viajado e passado na estrada, naqueles acampamentos, tá? Muita gente fala, esses vagabundos aí, ó, não quer trabalhar, quer ganhar terra de graça. Não é bem assim, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. Existem muitas famílias que estão ali que realmente são pessoas que vieram do meio rural, só sabem fazer isso, tá? Isso vem passando de geração em geração. A pessoa não tem instrução, às vezes nenhuma, né? Não sabe ler e tal. E ela só sabe mexer com a terra, a única sabedoria dela. E também tem aquelas pessoas que estão de intrusas ali, que querem ganhar um pedaço de terra para depois vender, que é ilegal também, que a gente vai falar sobre isso. Mas aí o que acontece, né? Eles ficam de olho nessa propriedade. O cara não está produzindo aqui por conta dessas condicionantes que eu havia dito para vocês. A área de pântano, a área relevo meio íngreme, não tem como produzir. E outra parte é pedregulho, que também não dá para plantar nada. Aí o que o fazendeiro faz? O que eu vou fazer? Eu vou destinar parte da minha propriedade aqui para a reforma agrária. Bacana. Pode ser então. Só que, né, para eu fazer isso, eu vou precisar de uma indenização, porque eu comprei essas terras, eu paguei caro, né? E aí o governo me indeniza, me dá uma grana, que às vezes é superfaturado, que a propriedade não vale o valor que está pedindo, e o governo federal paga esse valor. Então fala, tadinho do cara, perdeu a propriedade. Cara, não é assim que funciona. Os caras recebem para destinar suas fazendas à reforma agrária. E muitas das vezes, como eu havia dito, é superfaturado, tá? A propriedade que valeria, sei lá, R$ 1 milhão, coloca lá 2 milhões, 2 milhões e 500 mil, e o governo paga. Não tem fiscalização, essa corrupção toda, isso acontece muito no Brasil. Aí as famílias ocupam isso aqui, né? A família vai e ocupa, loteiam isso aqui para todas as famílias, fazem vários lotes. Aí não consegue plantar um pé de alface. Por quê? Porque a terra é improdutiva, a terra é arenosa, é pantanosa, está cheio de serra, a família não consegue produzir. Essa é a situação, esse é o quadro geral do nosso país com relação à reforma agrária. Tá? Vamos continuar aqui para a gente finalizar isso. É revoltante, eu fico puto com isso, mas vamos lá. Então, é uma questão muito polêmica, né? Historicamente tem se caracterizado como um processo lento, além disso, dar condições para se viver e produzir no campo inclui instalações, ao que eu havia dito. Não basta você dar a propriedade para o cara. Cara, ele precisa de estradas para escoar sua produção, desde que ele consiga produzir.